Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá aí. É, Estou de volta, assim espero, se tudo der certo. Eu tô aqui para trazer um pouco desse podcast do hiato, né? A gente, no caso eu, né, com vírgula, estou no processo de retorno. Para quem tá chegando aí um pouquinho atrasado, esse episódio está sendo gravado, mas ele vai servir um pouco para eu também sentir o ritmo que eu deveria dar para esse projeto e principalmente o ritmo que vai ter a partir de agora nas lives e nas coisas que eu vou estar propondo aqui, né, dentro desse podcast. Enfim, o chat vai servir. Eu vou estar lendo o chat, esse aqui pelo menos. Não sei se vai aparecer alguém, né? Principalmente porque eu já estou aí beirando os 8 meses fora, né, do campo do podcast, fora desse lugar em que eu me acolhi, né, inicialmente com os meus textos, com as coisas que eu normalmente publicava. E esse processo de retorno está sendo bastante prazeroso, ao mesmo tempo que também me causa um pouco de medo, de receio, porque eu já estive com toda essa carga de retornar com o meu projeto algumas vezes, várias vezes, na verdade, porque eu sempre me vi escrevendo bastante para várias coisas e para vários lugares, só que o vírgula ele já não estava com essa força individual para trazer esse projeto para frente. Então, vai estar ocorrendo algumas mudanças que eu vou estar falando nesse episódio e principalmente eu vou estar explicando um pouco sobre tudo isso que aconteceu comigo, quais são as coisas que eu vejo para o futuro e também o motivo de todo esse ato. Enfim, muito obrigado. Vamos lá começar com isso. Para quem ainda se lembra, o meu nome é Diego Malva e esse é o Vírgula Dobrada Podcast. Então, vamos lá. Inicialmente, a gente está, como eu já disse, com esse processo de retorno, né? Eu estou com algumas dificuldades quanto a isso, principalmente porque a vida ela demanda muita coisa da gente, né? E também eu já tive essa necessidade de voltar várias vezes, mas acontece que, né, teve a pandemia, teve também umas questões comigo, né, que eu estava vivendo uma vida sozinho, digamos assim, fora da casa da minha mãe, e eu acabei retornando por causa disso. Eu vou estar contando isso um pouco, talvez melhor, dentro do podcast que vai vir amanhã, né? Que eu vou estar com o Arthur, que é um amigo meu, que fez parte desse meu processo de me ver lá, né? E me ver agora, vai me ver novamente como é que tá agora. E eu gostaria, né, de trazer tudo isso, de mostrar para vocês um pouco de tudo, de todas essas questões que têm passado comigo e principalmente de lembrar, né, o como que era esse trabalho antes, né? Antes ele era um projeto que estava me servindo bastante para dar evasão a alguns sentimentos, algumas emoções, de estar sozinho e também de ter uma companheira, de ter uma pessoa comigo. E eu estive de uns tempos para cá revisitando essas minhas relações, essas pessoas e essas formas com que eu me via me relacionando com as pessoas. E o vírgula ele sempre foi um pouco dessa. Ele tinha sempre essa característica de eu estar me contando sobre relações, né? Sobre como que o mundo ele normalmente nos leva a nos relacionar com as pessoas e como a gente deveria também ser um pouco mais empático com essas pessoas, como a gente cada um vive no nosso, né, nas nossas dificuldades e como a gente tem que também passar por isso, né, e verificar como que a gente interage de uma maneira que todo mundo saia bem, todo mundo se sinta bem. Enfim, hoje em dia
algumas coisas tinham mudado, né? Como vocês podem ver, teve um episódio, acho que 2 episódios antes desse, porque o episódio anterior foi o episódio da minha defesa de TCC, e o episódio antes desse do TCC foi o episódio do apagão que teve no meu estado, que eu trouxe. Esse episódio ele foi patrocinado, né, como foi explicado nele mesmo, mas eu não, assim, foi uma questão que eu busquei ir atrás porque eu estava numa situação completamente difícil nessa época. Eu tinha acabado de voltar para casa da minha mãe, o meu computador estava muito ruim e eu estava precisando de um novo para conseguir produzir coisas novas, e esse projeto, que eu enviei para essa empresa, né? Acho que serviria muito, o dinheiro serviria para eu comprar um computador novo, para eu novamente iniciar esse meu processo, né, de produção para as coisas, e acabou que nesse meio termo eu fui me perdendo um pouco, né, fui me perdendo, me encontrando, né, tipo, experimentei fazer lives, não sei se alguém daí chegou a ver, alguém que acompanhava o podcast chegou a ver, mas eu fiz lives, eu estou um pouco ativo no Instagram, eu estou falando um pouco sobre minhas relações pessoais, sobre como eu estou passando, né? Uma questão mais assim do hoje, do agora. E então tudo isso serviu assim para eu estar retornando e entendendo mais ou menos como que todo esse processo meu de reencontro com o meu produtor, né, sem esse medo de não ter a capacidade de não ter um computador decente para produzir tudo isso, e de não ter como fazer essas coisas acontecerem sem essa privação até, né, de questão monetária mesmo, né, tipo, é muito isso. Porque hoje em dia, por exemplo, o Vírgula ele tem 2 pessoas apoiando o projeto, são 2 amigos meus, e essas pessoas elas realmente apreciam muito o meu trabalho porque elas estão há bastante tempo apoiando esse projeto. Esse dinheiro que vem é para manter o site no ar, né, basicamente porque assim ele não paga os custos, né, de energia, não paga o custo de internet, não paga as minhas terapias que eu deveria estar fazendo, mas não estou porque eu estou desempregado. Então, tipo, tudo isso tem sido coisas que me fizeram, assim, negligenciar o vírgula, né? E eu pelo menos, né? Eu falo muito a gente porque o vírgula, ele pra mim, ele é uma network, né? Então, tipo, eu imagino muitas pessoas trabalhando nela, mas na verdade no momento só tem eu, né? Inclusive isso é uma das coisas que explica um pouco o meu hiato, né? Aqui, né? Nessa parte eu vou abrir um pouco para falar sobre isso. Eu estava me sentindo bastante solitário quanto produtor, quanto pessoa, assim, principalmente porque eu tinha o vírgula como com essa ideia, né, com essa questão até empresarial mesmo, né, de querer ter pessoas próximas de mim, de querer que novas pessoas entrem no projeto e tudo isso acolha pessoas para fazer, né, e elas recebam por isso. E acabou que como eu estive num processo de solidão, de não estar me sentindo bem com os meus processos, eu acabei me afastando bastante das pessoas. Isso é uma questão pessoal minha mesmo, que é uma dificuldade que eu tenho. Na verdade, é um problema que acaba me afetando muito, que quando eu me sinto solitário, eu acabo me afastando das pessoas, me afastando dos meus projetos, de algumas coisas, e acaba que é, isso também destrói algumas coisas muito bonitas, assim. E nesse processo eu perdi, né, as meninas que estavam comigo, que eram do podcast 19 horas da manhã, elas mesmas dissiparam um pouco o projeto. A gente tinha essa necessidade, né, de estar junto, de estar fazendo as coisas e tal, juntos para talvez se dar essa força, e eu não pude dar essa força para elas, e ao mesmo tempo que elas também não puderam me dar essa força porque a gente estava bastante afastado, a pandemia também piorou tudo isso. E eu acho que eu não sei como está, se elas estão fazendo podcast fora, ou se, na verdade eu ainda estava acompanhando as meninas de um tempo, e eu me afastei assim real, tanto de de eu não estar acompanhando a vida delas, assim, nas redes sociais e nem nada.
Então eu não perdi o contato total e eu não sei. Eu acho que o podcast delas realmente se dissipou, elas foram fazer os caminhos, os próprios caminhos delas. E isso me deixou assim, um pouco coisa e a gente não conversou. Isso foi deixado, né? Tipo, foi deixado pra lá, foi ficando dessa forma. Eu estava até um tempo, acho que já, talvez isso já faça um ano, porque pra te ver como o tempo ele foi uma coisa assim bem complicada em todo esse processo, porque a gente se desconectou e acabou que eu não eu não sei, elas não me falaram o que aconteceu com o projeto, mas ela simplesmente foi desconectada desse sentido. Eu continuava, né, tipo, pagando elas, né, com o valor que simbólico mesmo, né, que era 5%, né, dos ganhos do vírgula, que era pouquíssimo, era basicamente o valor extra que o site, que as pessoas, que os apoiadores do site davam, né? E aí eu dava para elas para justamente dar esse leve incentivo, mas como elas pararam de produzir, eu também estive afastado, eu parei com isso e apenas guardei o dinheiro e deixei para que servisse apenas para pagar mesmo as contas do site. E aí ficou dessa forma. E por tudo isso, assim, a gente. De novo eu falando a gente. E por conta de tudo isso, eu estive pensando em como reconstruir essas pontes, né, que foram quebradas dentro das minhas relações. E aí tudo isso me fez problematizar cada vez mais as coisas quanto às relações, porque que eu estava afastado, porque que as pessoas instintivamente também não me procuravam mais para fazer as coisas. E, e eu fui ficando assim cada vez mais solitário. E foi nesse período também que eu comecei a estudar, né, a não monogamia. E isso aí vai ser assunto para outra coisa mais adiante. Mas enfim, eu acho que por aqui eu finalizo esse bloco mais ou menos falando sobre esse ato. E aí eu queria finalizar esse vídeo, né? Já tá aqui completando pelo menos para mim uns 12 minutos. Mas basicamente o que vai estar acontecendo com vírgula. Como vocês podem ver, eu tô agora num cenário, né, diferente. Esse cenário, ele na verdade, não é tão novo, já tem mais de um ano que eu tenho ele, só que, né, quem acompanhou as lives que eu fazia na Twitch viu que já existia. E quem também acompanhou meu TCC, que foi o do vídeo passado, daqui desse canal, percebeu que era esse mesmo cenário. Então, não tem nada de novo, mas ao mesmo tempo tem. Porque agora, né, o podcast vai ser ao vivo. Eu vou estar experimentando trazer as coisas ao vivo, estar experimentando também como eu vou utilizar, né, os meus roteiros novamente no formato ao vivo, se eu vou mostrar ele aqui, se eu vou ler aqui, fazer essa leitura e vai estar aqui, né? Ou se realmente vai ser essa conversa em fluxo, como já está acontecendo aqui agora. É um pouco complicado de certa forma, porque aqui na minha casa nunca se sabe o que pode aparecer, o que pode acontecer, mas eu acho que isso vai servir de cerejinha do bolo, digamos assim, para as pessoas entrarem um pouco mais na minha intimidade, né? E também tá entendendo esse processo, né, de adaptação minha também para o ao vivo, porque eu sempre tive essa vontade, essa necessidade minha de ter essa facilidade de conversar, né, com as pessoas, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu já expliquei isso para quem acompanha o meu podcast, sabe, de esse processo meu, né, de melhora da minha forma de falar com as pessoas, da minha forma de me comunicar também quanto artista. Enfim, era isso que eu tinha para falar. Quem ainda quiser falar comigo, quem quiser comentar, tiver alguma sugestão de tema ou de pessoa para trazer aqui. Ah, inclusive, eu esqueci de falar. Outra coisa que está vindo por aí é que vai ter pessoas junto comigo e como eu falei ainda há pouco que o Arthur vai estar aqui comigo nesse processo também.
Ele vai ser a primeira pessoa convidada, né, do ao vivo. Ele vai estar aqui amanhã. E eu queria só preparar, assim, esquentar um pouquinho as coisas e me esquentar também, mostrando para vocês um pouco da necessidade que eu estava tendo, né, e do porquê que tudo isso está acontecendo e porquê que agora vai ser dessa forma. Enfim, é isso. Muito obrigado por todo mundo que está acompanhando, que vai acompanhar e todo mundo que já acompanhou, que está vendo esse processo continuar. Se tiverem sugestões, como eu já disse, né, de pessoas para estar aqui comigo, de estar conversando comigo, por enquanto eu vou estar reconectando esses laços, reconstruindo essas pontes que eu sempre disse, inclusive na descrição do meu podcast era isso, né, de construção de pontes, para mostrar que a empatia é possível. E essa minha reconstrução atual vai ser dos meus amigos, das minhas amizades e das minhas relações como coisas completamente diferentes e novas, que eu espero que vocês façam parte desse processo e entendam junto comigo um pouquinho mais sobre a essência do ser humano, que é isso que eu tenho buscado. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.